Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um bom dia, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike, participem aí dos comentários e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos falar muito aqui sobre o empate com sabor de vitória do Vasco da Gama ontem frente ao Santos. Vamos falar muito sobre a próxima partida do Vasco da Gama e reforços de peso podendo chegar no Vasco. Então, nos acompanhe aí até o final, por gentileza. Primeiramente, vamos falar aqui do jogo de ontem, Santos e Vasco da Gama, 2-2, mas a gente tem que parabenizar primeiro Ramon Menezes e os atletas do Vasco da Gama pela postura apresentada em campo. Time guerreiro, lutador, que mesmo jogando sem 8 atletas, com 8 desfalques, demonstrou muita intensidade e empenho. Demonstra que o Ramon tem a equipe nas mãos. Hoje o Vasco da Gama não são apenas 11 jogadores. Hoje o Vasco possui um conjunto, e um bom conjunto, diga-se de passagem. E a gente parabeniza também o jogador do Santos, o Alisson, que confirmou que a bola bateu na mão dele. É difícil hoje no futebol brasileiro um atleta ter coragem para poder assumir. Então, parabéns. Isso é um exemplo de fair play. E digo mais, 2-2 ficou muito, mas muito barato. Germancano chutou uma bola na trave, o Ribamar teve a bola do jogo nos pés, ficou todo atabalhoado. O Vasco poderia até ter surpreendido e ter saído lá da Vila Belmiro com 3-2. Mas ficou 2-2 diante das circunstâncias, muito, muito bom. Agora é virar a página, pensar no próximo jogo aí de domingo contra o Atlético Paranaense às 18 horas. E o Vasco tem uma sequência muito boa pela frente. Os próximos adversários do Vasco são partidas que dá para a gente somar ponto. É a gente recuperar os nossos atletas. O Ramon vai ter o desfalque aí do Henrique com o terceiro cartão amarelo. O Neto Borges entrando aí no lugar do Henrique. O Vinícius segue aí em isolamento. O Graça, o Erley e Breno continuem aí afastados da equipe, mas a gente vai ter o retorno aí do Thales Magno, do Bruno Gomes e também do Leandro Castan para nos ajudar. Então, Vasco aí bem reforçado para a próxima partida. E vamos ficar na torcida para o Vasco não perder nenhum atleta no próximo exame aí de Covid-19. E meus amigos, ontem tivemos aí notícias muito boas na parte da noite com relação a reforços do Vasco da Gama. Segundo o portal UOL, o Souza, volante oriundo das divisões de base do Vasco da Gama, encaminhou sua rescisão de contrato com o Al-Ahly da Arábia Saudita. O clube árabe, o Al-Ahly, deve salários aí para o Souza. O clube teria estipulado um prazo para poder efetuar esses pagamentos e não cumpriu o acordo.
Com o passe livre, a imprensa do futebol turco, onde Souza fez história, cravou que o volante está negociando com o Vasco da Gama, que o volante retorna ao Rio de Janeiro para vestir a camisa do Vasco da Gama. O Souza, que tem 31 anos, chega no Vasco, se concretizar essa negociação como um reforço de peso. Excelente atleta que muito vai agregar em experiência aí para o Vasco da Gama. E a gente pode afirmar também que, independente da chegada do Souza, o Vasco segue trabalhando nos bastidores para poder reforçar a equipe e para contar com Alex Teixeira após o término do campeonato chinês. O Alex Teixeira tem o seu vínculo contratual terminando aí com a equipe chinesa em dezembro e ele já pode assinar um pré-contrato. Muitos burburinhos nos corredores de São Januário de que o Alex Teixeira chegará no Vasco da Gama em outubro para poder reforçar o Vasco da Gama. A gente fica aguardando aqui, certo? Dois jogadores aí de peso, duas crias do Vasco da Gama podendo retornar. Obviamente, o Vasco precisa aí também de um camisa 10, o Vasco precisa de um meia de criação para que essa bola possa chegar ao Germancano. Imaginem esses reforços chegando e o Ramon Menezes aí já com esse plantel. Se o Ramon está tirando leite de pedra, imaginem com esses dois atletas. Aí o Vasco efetivamente chega para poder brigar para ser campeão em outras competições. Eu que estou muito confiante no Vasco da Gama, tanto na Copa do Brasil, tanto na Copa Sul-Americana. O Botafogo, nosso adversário na quarta fase da Copa do Brasil, é um adversário que dá para vencer sim, e a Copa Sul-Americana dá para o Vasco chegar longe. Eu acho que a Copa Sul-Americana é a competição pro ano aí do Vasco da Gama. Esses dois reforços chegando aí no Vasco da Gama, muito vai agregar, e o Vasco aí vai brigar por coisas grandes, vai brigar lá nas cabeças. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Estamos juntos, a verdade prevalecerá e valeu. Muito obrigado. Vasco neles.